Então, hoje vamos falar da pessoa como sujeito moral. Mas antes de entrarmos ao nosso tema, a pessoa como sujeito moral, a coisa que nós temos que ver primeiramente é os dois períodos que nós vimos na aula passada. Falamos do período cosmológico e do período antropológico. E o período cosmológico é aquele que surge com os filósofos naturalistas. Então, qual era a preocupação dos filósofos naturalistas? Então, a preocupação dos filósofos naturalistas era procurar a origem de todas as coisas. E é daí que surge o filósofo Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. Então, cada filósofo foi dando as suas respostas acerca da origem de todas as coisas. Então, o centro das atenções dos filósofos naturalistas era o cosmos ou era a natureza. E também falamos do período antropológico. Então, quando é que começa o período antropológico? O período antropológico começa com os filósofos sofistas. E também falamos de um dos maiores sofistas, que foi o filósofo Protágoras, que é conhecido com a sua bela frase: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto são. Então, o período antropológico começou com os filósofos sofistas. E também é daí que surge também o grande filósofo Sócrates, que depois entrou em choque com os filósofos sofistas. E o filósofo Sócrates, ele traz uma nova realidade. Então, o centro das atenções passa a ser o homem e deixa de ser a natureza, mas sim passa a ser o homem como o centro das atenções. E quais são as frases de Sócrates? Conhecemos a frase de Sócrates quando diz que homem, conheça-te a ti mesmo. Então, com esta frase, nós podemos interpretar da seguinte maneira: quando Sócrates diz que homem, conheça-te a ti mesmo, quer dizer que eu devo me conhecer a mim mesmo e posteriormente é que devo conhecer o outro. E hoje vamos começar com uma nova reflexão, que é a pessoa como um sujeito moral. Então, o que é pessoa? Mas antes de definirmos a pessoa, vamos citar o filósofo Sócrates, que diz o seguinte: estudar a pessoa é uma oportunidade, ou é um momento de nós nos conhecermos a nós mesmos. Portanto, estudar a pessoa é oportunidade, ou é um momento de nós nos conhecermos a nós mesmos. Então, vamos falar da diferença que existe entre a ética e a moral. O que é a ética? Em primeiro lugar, vamos ver a origem da palavra ética. Então, do grego ethos, que quer dizer ética, diz respeito ao comportamento, aos hábitos, aos costumes, aquilo que é habitual aos seres humanos. Então, a ética diz respeito aos comportamentos, aos hábitos e costumes dos seres humanos. E vamos falar da etimologia da palavra moral. Então, a palavra moral, do latim mores, então designa também aquilo que é habitual aos seres humanos. Então, a diferença que existe é que a moral diz respeito àquilo que deve ou não ser feito. Então, o que é a ética? E vamos procurar definir a ética. Então, a ética é uma disciplina ou é a área filosófica e que trata dos princípios que conduz ou dos princípios que regulam a conduta moral. Então, o que é moral? Então, a moral tem uma dimensão mais prática. Então, em poucas palavras, quer dizer, a ética dita os princípios que devem ser seguidos pela moral. Então, quer dizer que a ética tem mais uma dimensão teórica e a moral tem uma dimensão prática.
vamos ao fundo naquilo que é o nosso tema. O que é a pessoa? Então, a palavra pessoa, que deriva do grego, que é prosópano, do latim, que é personare, significa máscara, ou aquilo que um determinado autor punha no seu rosto quando realizava as peças teatrais. Então, os gregos chamavam de pessoa a máscara que os autores punham no rosto numa peça teatral. Então, o que é pessoa? Talvez alguém possa nos perguntar: você é pessoa? Obviamente nós diremos sim, sou pessoa. E por que você é pessoa? Então, aí eu vou dizer: eu sou pessoa porque sou isso e aquilo. Então, vamos falar da pessoa segundo alguns autores. Temos o filósofo romano Boécio, que ele define a pessoa como uma substância individual de natureza racional. Então, segundo Boécio, pessoa é uma substância individual de natureza racional. E temos o outro filósofo, que também é um santo católico, o São Tomás de Aquino, define a pessoa como um subsistente de natureza racional. Então, para São Tomás de Aquino, pessoa é um subsistente individual de natureza racional. E também temos o filósofo Cícero, que nós vimos quando definimos a filosofia. Então, segundo Cícero, pessoa é um sujeito dotado de direitos e deveres. Então, segundo esse filósofo, pessoa é um sujeito dotado de direitos e deveres. Então, a definição de Cícero nos remete a uma abordagem jurídica. Por que uma definição jurídica? É uma definição jurídica quando ele define a pessoa como um sujeito dotado de direitos e de deveres. Então, a definição de Boécio e a definição de São Tomás de Aquino realça o caráter filosófico ao destacar 3 elementos fundamentais na definição de pessoa. Quais são esses 3 elementos? Encontramos substancialidade ou substância, encontramos individualidade e encontramos racionalidade. Por que a pessoa é uma substância? Talvez alguém faria essa questão. Por que a pessoa é uma substância? Então, a pessoa é uma substância porque dentro da pessoa há uma qualidade permanente. Há uma qualidade permanente. Então, quer dizer que eu tenho uma qualidade permanente. Eu nunca vou deixar de ser pessoa porque me cortaram o braço. Eu nunca vou deixar de ser pessoa porque me cortaram os pés. Então, isto quer dizer que eu tenho uma qualidade permanente. Por que individualidade? Então, individualidade porque na pessoa reside o fato de ser algo distinto, independentemente. Quer dizer que é individualidade porque eu sou uno, porque eu sou irredutível. Então, quer dizer que eu sou aquele que sou e eu sou insubstituível. É claro que as pessoas podem substituir dos meus cargos, mas nunca vão substituir a minha personalidade. Por isso, eu sou um ser individual e único. Por que a pessoa é racional? A pessoa a racionalidade refere-se a essa capacidade que a pessoa tem de raciocinar. Então, a racionalidade refere à capacidade que a pessoa tem de refletir, de compreender, de analisar e interpretar o mundo e interpretar as coisas que estão à sua volta. Por isso, a distinção que existe entre a pessoa e o animal. É claro que a pessoa é um animal, mas sim é um animal racional. É um animal racional, porque tem esta capacidade de compreender, de analisar as coisas. E por fim, temos o filósofo Emmanuel Kant, que é um filósofo moderno. Para ele, define a pessoa como um fim em si mesmo e não um meio ao serviço aos outros. Então, para Emmanuel Kant, a pessoa é um fim em si mesmo e não um meio ao serviço dos
dos outros. Então, eu termino por aqui a minha aula. Obrigado.